Ouça essa mensagem hoje à noite. Reprograme sua mente para abundância e sucesso. Antes de continuar, faça um pequeno compromisso com você mesmo. Escreva agora nos comentários a frase "Eu sou fonte de abundância". Esse simples gesto é a primeira semente consciente que você planta nesta noite. Deite-se confortavelmente. Sinta o peso do corpo apoiando-se no colchão, como se a superfície acolhesse cada parte sua com paciência e cuidado. Respire suavemente pelo nariz e solte pela boca, permitindo que a respiração encontre um ritmo tranquilo, natural. A cada inspiração, sinta o ar entrando e trazendo tranquilidade. A cada expiração, deixe ir qualquer tensão acumulada do dia. Concentre sua atenção nos ombros. Imagine-os relaxando como se fossem pedras dissolvendo-se em água morna. Permita que a mandíbula se solte, que a língua descanse no palato, que os músculos ao redor dos olhos relaxem. Siga essa sensação para os braços, para as mãos, para os dedos, cada parte ficando mais leve. Sinta as pernas cedendo ao apoio, os pés entregando-se à superfície sob eles. Toda essa suavidade cria um espaço interno onde sua mente pode trabalhar com liberdade. Enquanto respira, repita mentalmente com sentimento a frase que você já colocou nos comentários: "Eu sou fonte de abundância". Dê a ela um tom de verdade suave, não forçado. Não é necessário provar nada agora, apenas deixe a frase ecoar com honestidade. Eu sou fonte de abundância. Sinta essa afirmação como se fosse uma respiração, entrando e saindo calmamente. Agora, enquanto você permanece nesse estado ameno, permita que eu lhe explique por que este momento, entre o dia e o sono, é tão fértil para a transformação. Há um princípio prático, estudado e reunido por pensadores do sucesso, como Napoleon Hill, que nos lembra que a mente trabalha em camadas. Quando a vigilância consciente relaxa, quando os ruídos externos suavizam, o nível mais profundo da sua mente, aquilo que chamamos de subconsciente, fica mais aberto a novas impressões. Esse não é um truísmo mágico, é uma observação sobre como somos estruturalmente. Repetição mais emoção gera padrão. E é por isso que a noite pode ser um aliado poderoso para a reprogramação. Napoleon Hill, ao estudar pessoas que chegaram a grandes realizações, apontou algumas chaves práticas que são úteis aqui. A primeira chave é o desejo definido. Saber com clareza o que você deseja, não em termos de contos de fada, mas como uma intenção bem definida. A segunda é a autossugestão, a prática repetida de impressões positivas que você entrega à sua mente até que elas comecem a moldar hábitos. A terceira é a imaginação, a oficina mental onde você projeta possibilidades. A quarta é a persistência, o hábito de retornar dia após dia às mesmas sementes. A quinta é a parceria inteligente, o chamado mastermind, a ideia de que alianças sinceras ampliam o alcance das suas decisões. Nada disso promete atalhos fáceis. Tudo isso indica um caminho de trabalho interior contínuo, de escolha repetida e de ação coerente. Enquanto você ouve, lembre-se de que não estou vendendo garantias. Estou apontando princípios que muitas pessoas adotaram para transformar comportamentos e percepções. A reprogramação que buscamos aqui é principalmente uma mudança interna, transformar crenças limitantes em convicções que abram portas para oportunidades, criatividade e serviço. Deixe que a ideia de desejo definido se torne clara por um instante. Pense numa imagem simples, algo concreto. Talvez um projeto que você deseja realizar, uma contribuição que você quer oferecer, um estado de vida que represente abundância para você, não necessariamente riqueza material, mas uma sensação de satisfação, de fluxo, de recursos sendo usados para algo que importa. Não julgue a imagem, apenas observe-a. Tê-la com clareza ajuda sua mente a saber onde direcionar energia. Agora aproxime-se da autossugestão. Repita comigo em voz baixa ou apenas no pensamento, e sinta cada frase como uma semente depositada no solo fértil da sua mente. Eu sou fonte de abundância.
Eu mereço prosperidade e uso meus dons para servir. Minha mente cria oportunidades. Cada noite fortalece minha programação de sucesso. Diga cada uma com calma, respirando entre elas, sentindo a vibração das palavras no peito. Enquanto você repete, imagine que cada afirmação é uma semente. Visualize uma pequena semente entre os dedos da sua atenção, escura, densa de potencial. A cada repetição, essa semente é plantada no solo escuro do subconsciente. Não force a germinação, apenas plante com cuidado. Eu sou fonte de abundância. Plante. Eu sou fonte de abundância. Plante. Sinta um calor suave envolvendo essa semente, uma sensação de solo úmido e protegido onde a vida pode começar a se formar. Permita que eu fale sobre a imaginação, a oficina mencionada por Hill. A imaginação é a ferramenta que dá forma à semente antes mesmo de ela brotar no mundo externo. Aqui, você não precisa saber todos os passos práticos. Basta imaginar o esqueleto daquilo que deseja. Um espaço aberto, uma oportunidade surgindo, uma porta que se abre. Visualize com detalhes sensoriais, as cores, os sons, até o cheiro do lugar onde a oportunidade aparece. Quanto mais concreta a imagem, mais clara a instrução que seu subconsciente recebe. Agora, enquanto seu corpo permanece tranquilo e a respiração segue estável, vou guiá-lo por imagens que ajudam esse processo criativo. Imagine um jardim noturno, protegido e iluminado por uma luz suave, quase prateada. As folhas têm brilho, as pétalas respiram leve perfume. No centro desse jardim há uma pequena fonte, onde a água murmura com constância, uma melodia que não exige sua atenção, mas que oferece ritmo. A água simboliza fluxo, recurso, movimento constante que nutre. Caminhe até essa fonte com passos tranquilos. Ao chegar, observe que há uma bandeja com sementes. Cada semente representa uma qualidade: merecimento, criatividade, persistência, coragem para servir. Pegue a semente que agora corresponde à sua intenção principal. Sinta sua textura entre os dedos da mente. Coloque-a no solo com cuidado. Ao cobri-la suavemente, diga novamente: eu sou fonte de abundância. Sinta que a terra acolhe essa intenção. Não precisa acelerar o processo. O jardim trabalha no tempo dele, com ciclos que você alimenta com atenção diária. Enquanto a semente descansa, imagine irrigadores invisíveis que oferecem pequenas doses de confiança e gratidão. Gratidão é um adubo poderoso. Ela modifica a química do seu pensar. Pense em algo pelo qual você é genuinamente grato agora. Pode ser uma lembrança, uma pessoa, uma habilidade. Traga essa sensação ao peito. Deixe que ela se espalhe pelo corpo como um calor suave. Ao sentir gratidão, repita: eu sou fonte de abundância. Sinta a afirmação carregada por esse sentimento, mais profunda, mais impregnada de verdade. Agora, sem pressa, volte sua atenção para o conceito de persistência. Nenhuma semente salta para fora da terra por um único gesto. Ela brota por repetição, por retorno constante ao cuidado. A cada noite que você regressa a essa prática, você acrescenta mais terra de convicção sobre a semente plantada. Visualize-se visitando esse jardim com frequência, cuidando dos brotos com tempo e paciência. Ao imaginar sua rotina de retorno, repita com serenidade: eu sou fonte de abundância. Eu retorno, eu cuido. Eu acredito na capacidade da vida de responder ao meu cuidado. Enquanto você se mantém aqui, percebe que alguns pensamentos antigos podem surgir. Dúvidas, medos, aquilo que Hill chamou de medo da pobreza, na linguagem das crenças limitantes. Quando esses pensamentos surgirem, não se prenda a eles. Imagine que são nuvens que atravessam o céu do seu jardim interior. Observe-as sem julgamentos. Deixe que passem. Assim que a nuvem se afasta, replante a afirmação: eu sou fonte de abundância. Reafirme com leveza, como quem orienta gentilmente uma criança perdida a voltar para casa. Há também um poder prático na clareza de propósito. Quanto mais definido for o seu desejo, mais fácil será para a mente arquitetar caminhos.
Não precisa ser um plano minucioso. Uma direção clara basta para que pequenas ações se alinhem. Pensa-se aqui em serviço. Usar seus dons para resolver problemas, para contribuir. A prosperidade que buscamos é a que flui quando você oferece algo de valor ao mundo. Visualize então um pequeno edifício no jardim, uma oficina, onde você coloca em prática suas habilidades. Sinta a madeira, a porta que se abre, as ferramentas organizadas. Veja clientes chegarem, não como metas frias, mas como oportunidades de contribuição. Repita: eu sou fonte de abundância. Eu sirvo com meus dons. Minha criação encontra quem precisa. Ao trazer essa cena, permita que o sentimento de merecimento cresça. Merecimento não é arrogância. É reconhecimento sereno de que você tem capacidades válidas e que elas merecem espaço para se expressar. Diga com ternura: eu mereço prosperidade e uso meus dons para servir. Sinta essa frase aliada à respiração. Enquanto a noite avança e seu corpo se entrega mais profundamente ao repouso, a autossugestão pode tornar-se mais eficaz se acompanhada de emoção. As palavras, só por si, são sementes. A emoção é a chuva que as faz brotar. Por isso, ao repetir as afirmações, permita que uma emoção simples, calor, gratidão, leve entusiasmo sereno, acompanhe cada frase. Não precisa fingir um estado que você não sente. Apenas amplifique o que já existe, mesmo que seja uma pequena esperança tímida. Eu sou fonte de abundância. Sinta a leveza que vem quando a esperança encontra espaço para crescer. Agora, voltando à figura de Napoleon Hill, ele também enfatizava a colaboração, o mastermind, como um multiplicador de ideias e recursos. Imagine no seu jardim um círculo de luz onde se reúnem mentes afins, pessoas que compartilham valores semelhantes, que ajudam honestamente a lapidar ideias. Essa não precisa ser uma reunião física, pode ser a representação de apoio e inspiração que você busca. Visualize conversas produtivas, trocas de saberes, mãos que se estendem. Ao sentir essa conexão possível, repita: minha mente cria oportunidades. Eu colaboro e recebo colaboração. Eu sou fonte de abundância. Enquanto você aprofunda essa imagem, note a diferença entre desejar e acreditar. Desejo é o mapa. Acreditar é a força que o move. Cada noite em que você retorna a este jardim, cada repetição, é um passo para alinhar o mapa com a força interna. A persistência, nesse sentido, não é obstinação cega, mas um retorno amoroso àquilo que você escolheu incubar. Veja-se como um jardineiro paciente. Você rega, poda, protege dos ventos fortes e dá tempo para que as raízes se estabeleçam. Agora, eu vou guiá-lo por uma sequência de afirmações mais longas, para que o subconsciente as receba em várias tonalidades. Enquanto eu as pronuncio, sinta o corpo afundando mais no apoio, como se as palavras fossem veludo que recobre cada parte sua. Eu sou fonte de abundância. Eu sou merecedor de oportunidades que me permitem servir. Minha mente cria oportunidades e reconhece portas que antes não via. Cada noite fortalece minha programação de sucesso. Estou alinhado com ideias que encontram aplicação prática. Eu uso meus dons para contribuir e receber em equilíbrio. Respire e deixe essas frases rodarem dentro de você. Não trabalhe com esforço. Aceite. Sinta o eco delas no espaço entre o coração e o estômago, onde se formam as convicções que movem ações. Agora volte ao jardim e repare que algo novo está surgindo. Um broto verde rompe o solo onde você plantou a primeira semente. Observe a delicadeza dessa vida. Ela não acelera por sua pressa. Ela segue um ritmo natural. A presença do broto simboliza um primeiro sinal de resposta, uma indicação de que seu cuidado está gerando mudança. Reconheça isso sem expectativas rígidas. Diga, com um sorriso interior: eu sou fonte de abundância. Eu celebro cada pequena germinação. Ao ver esse broto, imagine que uma trilha de água parte da fonte central e ruma para um pequeno riacho que atravessa o jardim. Essa água leva nutrientes, ideias, oportunidades. As margens do riacho
são forradas por pedras arredondadas, que você pode tocar mentalmente, pedras da experiência, do aprendizado. Caminhe com a imaginação até o riacho e mergulhe a mão na água. Sinta a temperatura, não fria, não quente, apenas vital. A água traz possibilidade. Deixe que essa imagem sirva como suporte para as afirmações. Enquanto isso, permita que surjam imagens de serviços que você poderia oferecer, pequenos gestos transformadores, soluções práticas ou criações que tragam valor. Não é necessário que ainda estejam completas. Imagine apenas o fluxo que leva essas ideias do seu interior para o mundo. Cada vez que a imagem se torna mais nítida, repita: eu sou fonte de abundância. Minha mente cria oportunidades. Eu mereço prosperidade e uso meus dons para servir. Se algum medo vier à superfície, uma preocupação com falta, com insuficiência, trate-o com gentileza. Pergunte a si mesmo: o que exatamente estou temendo? Observe a resposta sem se culpar. Muitas vezes, o medo é apenas uma antiga crença que já cumpriu serviço, mas hoje não precisa guiar suas escolhas. Acolha o medo como um visitante e diga com firmeza suave: obrigado por avisar. Agora eu escolho plantar confiança. Eu sou fonte de abundância. Em vez de lutar, substitua o velho padrão por uma nova cena. Você cuidando do jardim, persistente, atento, sem afobação. Enquanto você segue, sinta a presença da persistência como um fio dourado entre as noites que você pratica. Cada fio se une ao outro e forma uma corda forte que segura suas escolhas. Acorde essa imagem de continuidade. Noites repetidas, pequenas ações, retornos diários. Essa repetição é o trabalho silencioso que o subconsciente realiza enquanto você descansa. Reafirme: cada noite fortalece minha programação de sucesso. Eu retorno com amor e disciplina. Agora, permita que o som da fonte, o murmúrio do riacho e o sopro leve do vento no jardim sejam a trilha que embala suas repetições. Deixe as palavras entrarem como um colo quente. Eu sou fonte de abundância. Eu sirvo com meus dons. Minha imaginação projeta soluções. Minha gratidão amplia o que já há de bom em minha vida. Antes de seguir adiante, tome um momento para consolidar duas imagens: a semente que você plantou e a oficina onde suas habilidades se manifestam. Veja-as lado a lado no seu jardim interior. A semente representa o potencial, a oficina representa a aplicação prática. Entre as duas, corre o riacho que conecta intenção e realização. Sinta essa rede de relações como algo natural, possível, próximo. Diga, com convicção crescente: eu sou fonte de abundância. Eu me posiciono para aprender, colaborar e agir com propósito. Conforme sua respiração fica ainda mais ritmada e o corpo mais pesado, é natural que a mente oscile entre imagens e pensamentos soltos. Quando isso acontecer, volte suavemente para a afirmação âncora: eu sou fonte de abundância. Use-a como uma bússola que aponta para o centro. Repeti-la não é repetição vazia, é reorientação compassiva da sua atenção. Lembre-se também da importância da emoção na autossugestão. Não basta dizer mecanicamente: o objetivo é sentir. Mesmo que agora o sentimento seja pequeno, amplifique-o com ternura. A cada repetição, acrescente uma pequena emoção, um brilho de esperança, um calor de gratidão, uma calma de certeza. Eu sou fonte de abundância. Eu mereço prosperidade. Eu uso meus dons para servir. Ao chegar aqui, talvez você sinta uma onda de calma mais profunda, um afrouxamento que facilita o acesso ao seu nível interior. Aceite esse estado, não fuja dele. Deixe que a voz, as imagens e as afirmações se infiltrem como chuva suave no solo fértil que você constrói há semanas, meses, anos. Agora com mais intenção consciente. Antes de me aproximar do ponto onde vamos aprofundar ainda mais esta sessão, faça um pequeno gesto interior. Imagine que você fecha, por um momento, a porta da oficina do seu dia. Deixe as preocupações práticas repousando à parte. Não as abandone. Você apenas as coloca em um lugar seguro. Agora volte ao jardim onde a noite cuida das plantas
e você dedica alguns minutos a cultivar o que quer ver florescer. Sinta a presença da persistência como uma sombra que segue cada passo seu, não opressiva, mas fiel. A cada noite que você pratica, essa sombra cresce firme e estável. Diga: eu retorno, eu cuido, eu persevero, eu sou fonte de abundância. Neste ponto, já plantamos sementes, regamos com gratidão, visualizamos a oficina e sentimos a água do riacho. A próxima etapa é permitir que essas imagens se consolidem enquanto você entra mais profundamente no repouso. Conforme o corpo vai relaxando ainda mais, perceba como a afirmação central fica mais leve e mais verdadeira ao mesmo tempo. Ela não precisa provar nada. Ela apenas é plantada de novo, sutilmente, como chama que não faz ruído, mas que aquece. Eu sou fonte de abundância. Eu sou fonte de abundância. Eu sou fonte de abundância. Sinta essas 3 repetições como uma corrente que percorre você de cima a baixo, de dentro para fora. Deixe-as ecoar enquanto a respiração diminui, enquanto o pensamento se torna um rio sereno, em direção a um leito mais profundo. Agora permita que a visualização do jardim se torne cada vez mais difusa, não por enfraquecimento, mas por integração. As imagens podem se misturar com o escuro confortável do sono, e isso é desejável. O subconsciente começará a traduzir o que foi plantado em hábitos sutis de percepção. Confie nesse processo sem exigir resultados imediatos. Confie na repetição de cada noite, na persistência que você cultiva com carinho. Enquanto você segue adormecendo, mantenha esta última lembrança clara. Você é um jardineiro consciente da própria mente. Cada escolha gentil, cada afirmação feita com sentimento, cada ato de serviço, tudo isso alimenta o que cresce em seu interior. Repetindo com suavidade e convicção: eu sou fonte de abundância. Eu mereço prosperidade e uso meus dons para servir. Minha mente cria oportunidades. E enquanto essas palavras se acomodam, permita que seu corpo faça o que sabe fazer tão bem: repousar. Deixe que a noite faça seu trabalho silencioso. Em breve, você seguirá mais profundamente, e eu o acompanharei para consolidar ainda mais essas imagens e afirmações, fortalecendo o caminho prático entre intenção e ação. Por agora, entregue-se ao conforto, mantendo a certeza calma de que cada semente plantada nesta noite encontra um solo pronto para germinar. Enquanto você se permite repousar, deixe que a noite faça o seu trabalho silencioso. Sinta as raízes que começam a se alongar a partir da semente que você plantou, buscando água e nutrientes no solo interior. Essas raízes são padrões de pensar que se estendem com cada repetição, com cada gesto de atenção. Não há pressa. O crescimento é um processo paciente, constante, que se fortalece a cada retorno seu ao cuidado deliberado. Visualize agora o solo abaixo do seu jardim, uma terra rica, preparada pelas experiências que você já viveu. Ali há fragmentos de lições, restos de tentativas, pequenas vitórias e aprendizados, que com o tempo se tornam humus, alimento para o novo. Observe com curiosidade como aquilo que antes te parecia inútil ou pesado, agora se transforma em adubo para o que você quer ver florescer. Ao reconhecer isso, pronuncie mentalmente: eu sou fonte de abundância. Sinta a frase se acomodando nas camadas mais profundas, onde se tornam hábitos sutis de perceber possibilidades. Traga à mente a imagem do tronco que começa a tomar forma. No começo, é apenas um fio tênue. Depois, com persistência, seu caráter se firma. Assim acontece com qualquer capacidade. Ao retornar, noite após noite, você constrói fibra, resistência e estrutura. Pense em uma corda sendo trançada fio a fio. Cada repetição é um fio que se entrelaça com o anterior, formando uma linha forte que sustenta sua intenção. Diga para si com calma: eu retorno, eu cuido, eu crio consistência. Eu sou fonte de abundância. Permita que eu descreva com maior nitidez um cenário de aplicação prática, uma cena que talvez encontre o mundo externo um dia. Imagine a oficina,
já mencionada antes, ganhando vida. Dentro dela, você organiza ferramentas que representam suas habilidades, algumas já muito afiadas, outras em processo de lapidação. Há uma prateleira onde descansam projetos terminados, pequenos sinais de serviço prestado. Pessoas entram, não como números, mas como vizinhos que trazem necessidades e em troca recebem soluções. Observe a expressão de alívio e gratidão no rosto de quem recebe. Perceba como isso reverbera em você, não como ego inflado, mas como confirmação de propósito. Repita: eu sou fonte de abundância. Eu contribuo com clareza e alegria. Lembre-se de que Napoleon Hill, ao estudar trajetórias de sucesso, chamou atenção para a importância de formar alianças sinceras, o que ele denominou mastermind. Aqui, em seu jardim interior, imagine um círculo onde mentes afins se reúnem para trocar ideias honestas e generosas. Elas não tomam decisões por você, elas ampliam perspectivas, revelam caminhos que sua visão isolada não alcançaria. Visualize conversas simples, encontros onde a escuta prevalece, onde cada pessoa oferece um fragmento de solução. Sinta o calor dessa cooperação. Não é competição, é multiplicação por meio da soma de esforços. Diga com suavidade: eu me conecto, eu aprendo, eu colaboro, eu sou fonte de abundância. Agora vamos trazer uma prática concreta que acompanha esses princípios. Pense em uma intenção clara, algo pequeno e específico que para você significa prosperidade. Pode ser terminar um projeto, responder a pedidos com mais confiança, aumentar sua tranquilidade financeira dentro de um plano realista. Defina essa intenção com exatidão em uma frase curta, escrita em seu caderno ou mentalmente. Meu objetivo é... Em seguida, transforme essa intenção em uma sentença afirmativa no presente. Eu estou criando o seu objetivo de forma que serve a mim e aos outros. Ao transformar desejo em intenção definida, você oferece ao seu subconsciente um mapa mais claro. E, ao regressar a essa imagem todas as noites, você firma o roteiro interno que orientará pequenas ações diárias. Diga: eu sou fonte de abundância. Eu sei o que quero e volto para cuidar disso. Os medos antigos, especialmente o temor da falta, costumam emergir como sombras nas trilhas do jardim. Quando aparecerem, não os ataque com aversão. Observe-os com compaixão e curiosidade. Pergunte a si mesmo com ternura: do que esse medo tentou me proteger no passado? Muitas vezes, ele já cumpriu um papel protetor que hoje não é mais necessário. Acolha o medo e permita que o solo o decomponha em matéria-prima para algo novo. Imagine uma pequena fogueira segura, onde você deposita fragmentos de crenças limitantes para que se transformem em calor que nutre e não mais em carvão que pesa. Ao fazer esse gesto interior, repita: eu escolho plantar confiança. Eu sou fonte de abundância. É importante também reconhecer a dimensão prática do esforço. Reprogramar a mente não elimina a necessidade de trabalho real, ao contrário, fortalece sua capacidade de agir de forma coerente. Pense nas atividades diárias como regas discretas, um telefonema, uma hora de estudo, uma conversa honesta. Essas ações combinam-se com a prática noturna e, juntas, criam um movimento de crescimento. Não espere milagres instantâneos, espere incrementos. A transformação costuma ser acumulativa. Pequenas vitórias que, ao se somarem, desenham uma trajetória. Proclame: eu cuido das pequenas ações. Eu confio no poder do retorno cotidiano. Eu sou fonte de abundância. Agora, voltando à imaginação como oficina criativa, imagine que, além da oficina de madeira ou das ferramentas, há uma prancheta onde você desenha projetos com liberdade. Nessa prancheta, faça um pequeno exercício mental. Visualize 3 passos plausíveis que você poderia dar amanhã para aproximar-se do seu objetivo. Não precisa ser grandioso, apenas factível. Talvez seja enviar uma mensagem, pesquisar um fornecedor, rascunhar um esboço. A clareza de ações pequenas facilita que o subconsciente organize oportunidades,
e que você reconheça portas que antes parecíamos invisíveis. Diga com tranquilidade: eu vejo passos possíveis. Eu tomo medidas com integridade. Eu sou fonte de abundância. Para aprofundar a vivência da autossugestão, agora guiarei uma sequência mais longa de afirmações que misturam intenção, emoção e imagens. Permita que cada frase rode pelo seu corpo, como se cada uma tocasse levemente um ponto distinto. O plexo solar, o peito, a nuca, e que essa sensação reforce a convicção. Ao ouvi-las, sinta o calor leve de reconhecimento interior. Eu sou fonte de abundância. Eu permito que minha criatividade encontre expressão. Eu mereço usar meus talentos para servir e receber em equilíbrio. Minhas ideias encontram caminhos práticos. Cada ato de honra ao meu trabalho atrai colaboração honesta. Eu retorno com disciplina e amor ao meu jardim interior. Eu confio na persistência como ferramenta de mudança. Eu sou fonte de abundância. Respire de maneira natural e deixe que cada frase seja como uma gota que cai numa pedra calma, produzindo círculos em torno do centro. Esses círculos representam a expansão gradual de sua nova maneira de ver. Não force uma emoção intensa, apenas acompanhe o que surgir e, se puder, acrescente um fio de gratidão simples. Obrigado por este momento. Obrigado por esta intenção. Obrigado pelas pequenas portas que se abrem. Vamos agora contemplar uma cena mais ampla de prosperidade, alinhada ao serviço. Imagine-se alguns meses à frente, com hábitos firmes de retorno noturno e pequenas ações diárias. Visualize o seu calendário com espaços dedicados ao trabalho que importa, com clientes ou parceiros que reconhecem a qualidade do que você oferece. Sinta a rotina não como prisão, mas como palco de realização. Ouça as conversas que acontecem ali, escute pessoas agradecendo por algo que você trouxe ao mundo. Perceba a satisfação silenciosa que essa cena provoca em você. Não egocentrismo, mas a confirmação de propósito cumprido. Diga: eu mereço prosperidade. Eu compartilho o que sei. Eu sou fonte de abundância. Quando surgem contratempos, e eles surgirão porque a vida é movimento e aprendizado, trate-os como parte do solo que precisa ser trabalhado. Em vez de considerar cada falha como prova de insuficiência, veja-a como um recorte de informação. O que pode ser ajustado? Que habilidade pode ser refinada? Que diálogo pode ser melhor? Imagine, em seu jardim, um galho que precisou ser podado. A poda não é perda, é intercorrência para crescimento mais saudável. Diga com firmeza suave: eu aprendo com os obstáculos. Eu transformo experiências em sabedoria. Eu sou fonte de abundância. Agora, algumas instruções práticas para que essa sessão noturna faça parte da sua rotina com consistência, sem se transformar em mais uma tarefa pesada. Escolha um lugar em que você possa deitar com regularidade, um ambiente que sinalize ao corpo que é hora de desacelerar. Mantenha um caderno ao alcance, se desejar, para registrar insights matinais que surgem após as sessões. Defina mentalmente uma intenção curta antes de adormecer, 3 palavras que sintetizem seu desejo, e use-as como ponte para a prática: clareza, serviço, persistência. Ao fazer esses pequenos ajustes, você constrói um hábito suave, não uma lista de obrigações. Proclame: eu faço escolhas simples e constantes. Eu sou fonte de abundância. É útil também distinguir entre entusiasmo momentâneo e a prática sustentada. O entusiasmo pode iniciar um movimento. A disciplina diária é o que o transforma em estrutura. Quando a motivação oscilar, volte ao jardim imaginário. Reescalone o seu compromisso como se fosse regar lentamente, em vez de inundar de vez. Lembre-se de que um jardineiro experiente sabe dos ciclos. Ele semeia, observa, rega e aguarda. Repita: eu retorno com constância. Eu sou fonte de abundância. Agora vamos aprofundar a visualização do riacho e do fluxo que ele carrega. Imagine o som da água em sua mente como um metrônomo suave que acompanha o ritmo de suas afirmações. Veja a água levando pequenas folhas que representam ideias,
Algumas boiam por algum tempo, outras descem mais rápido, chegando a um lago onde novas possibilidades se acumulam. Observe como a água não força o curso. Ela encontra meios, contorna pedras, nutre margens. Perceba que sua mente funciona de modo parecido. Quando você expõe uma intenção repetida, ela começa a organizar canais subtis que favorecem as conexões. Diga: minha mente cria oportunidades. Eu reconheço o fluxo. Eu sou fonte de abundância. A gratidão merece ser aprofundada aqui. Ao final de cada dia, faça um inventário mental de 3 coisas pelas quais foi grato. Algo simples, algo relacionado a seus esforços e algo sobre o futuro. Gratidão modula a percepção. Ela não garante ganhos, mas altera a maneira como você lê as circunstâncias, tornando mais provável que identifique recursos e pessoas que podem colaborar. Traga agora um sentimento simples de gratidão ao coração e permita que ele amplifique a afirmação: eu sou fonte de abundância. Eu agradeço pelo que recebo e pelo que ainda está por vir. É importante também que você mantenha um pé na realidade prática. Prosperidade sustentável costuma envolver planejamento financeiro, organização e aprendizado técnico quando necessário. Considere, assim, dedicar parte do seu tempo a desenvolver habilidades concretas: gestão mínima, comunicação clara, serviço centrado no cliente. Estas são ferramentas que, combinadas com sua intenção e imaginação, aumentam a chance de transformar oportunidades em resultados palpáveis. Diga: eu estudo o que preciso. Eu me preparo com responsabilidade. Eu sou fonte de abundância. Agora volto a guiar sua atenção para o corpo. Sinta como os músculos ao redor do rosto, do pescoço e do peito se dissolvem mais um pouco, como se uma brisa fresca atravessasse os galhos do seu jardim interno. Permita que a respiração se torne ainda mais tranquila, profunda, sem esforço. A cada expiração, solte o que pesa. A cada inspiração, absorva uma confirmação silenciosa: eu mereço prosperidade. Eu sou capaz de servir. Eu sou fonte de abundância. Enquanto você se aprofunda, imagine também uma tapeçaria de micro-hábitos que sustenta sua meta: acordar por alguns minutos para planejar o dia, reservar tempo semanal para aprender algo relacionado ao seu ofício, praticar atos de serviço sem esperar retorno imediato. Cada pequeno hábito é um fio na tapeçaria que, com o tempo, revela um padrão robusto. Veja essa tapeçaria se estender sobre o jardim, protegendo as plantas jovens dos ventos. Repita: eu crio hábitos que me apoiam. Eu sou fonte de abundância. Se porventura você se surpreender com o ceticismo interno, pensamentos que questionam se tudo isso funciona, trate esse ceticismo como mais uma planta que precisa ser compreendida. Pergunte a si com paciência: quais evidências pequenas eu já tenho? Procure por qualquer sinal de avanço, por menor que seja, e celebre. Até o reconhecimento de um passo simples alimenta a próxima ação. Diga: eu reconheço o progresso, mesmo que lento. Eu sou fonte de abundância. Em respeito às ideias de Napoleon Hill, não se esqueça de que o pensamento de sucesso é uma combinação entre intenção mental e ação concreta. Hill observou que aqueles que obtêm realizações sustentáveis costumam estar dispostos a persistir, ajustar rotas e procurar parcerias. Use essas observações como um mapa prático, não como promessa mágica. Ao integrar esse entendimento, repita: eu me inspiro em princípios práticos. Eu ajo com responsabilidade. Eu sou fonte de abundância. Agora, entrego-lhe outra sequência de afirmações, mais longa e variada para que o subconsciente a receba em diferentes melodias. Escute cada frase como se fosse uma linha de código gentil que redesenha padrões internos. Não faça força, apenas deixe as palavras entrarem. Eu sou fonte de abundância. Minha mente trabalha para enxergar oportunidades onde antes havia dúvida. Eu mereço receber em equilíbrio pelo valor que ofereço. Eu cultivo relações que ampliam ideias e recursos. Eu retorno com persistência e compaixão ao meu objetivo. A cada noite, minha programação de sucesso se fortalece.
Eu sirvo com alegria e responsabilidade. Eu aprendo com os desafios e transformo-os em sabedoria. Eu sou fonte de abundância. Sinta a ressonância dessas frases no seu centro. Talvez surja uma emoção tênue, um aceno de esperança, ou apenas uma sensação de repouso. Ambas são válidas. O objetivo é que a repetição, a emoção e a imagem trabalhem juntas para criar um terreno mais fértil dentro de você. Enquanto isso, permita que o jardim seja também um laboratório de experimentos. Pequenas tentativas, avaliações honestas, ajustes. Não espere perfeição, espere progresso. Se algo não funcionou numa semana, considere um ajuste e retorne com serenidade. A prática da reprogramação exige gentileza consigo mesmo. Diga, eu me ajusto com sabedoria. Eu sou fonte de abundância. Agora, visualize uma cena de partilha. Talvez você ofereça um serviço gratuito ou uma contribuição para alguém que precisa. Um gesto simples, mas que tem um efeito em cadeia. Perceba como essa atitude alimenta não só o receptor, mas também seu próprio senso de propósito. A abundância aparece frequentemente em respostas mútuas. Você dá valor, o mundo responde com portas. Isso reforça a crença de que prosperidade está conectada ao serviço. Afirme, eu sirvo com generosidade. Eu confio que o valor retorna de formas diversas. Eu sou fonte de abundância. Conforme a noite avança, sinta como todas essas imagens e afirmações se tornam mais integradas, menos distintas. O jardim, a oficina, o riacho, a tapeçaria de hábitos. Tudo começa a vibrar numa mesma frequência silenciosa. Essa sinfonia interna é a base sobre a qual sua prática diária encontrará expressão concreta. Não a apresse. Deixe que a integração ocorra de forma natural, como a fusão lenta de cores na luz do entardecer. Para ancorar ainda mais essa prática na sua vida, proponho um pequeno ritual simbólico, que você pode aplicar sem criar obrigação. Antes de adormecer, coloque a mão sobre o plexo solar e, em silêncio, diga 3 vezes, com intenção e sem pressa: eu sou fonte de abundância. Sinta a mão como um selo que confirma o propósito. Se preferir outro gesto, acender uma vela, escrever uma linha no caderno, escolha aquilo que sinalize para você um ato de cuidado. O gesto em si não tem poder mágico. O que importa é a repetição que cria disciplina gentil. Repita, eu sou fonte de abundância. E quando o sono finalmente vier, permita que a última impressão seja uma dessas palavras, repetida com carinho. Eu me permito crescer. Eu mereço prosperidade. Eu sou fonte de abundância. Deixe que essas palavras sejam a última melodia que seu consciente ouve antes de adentrar o repouso profundo. Antes de encerrar esta sessão, quero ressaltar algo essencial. Reprogramar a mente para a abundância e sucesso é um processo de longo prazo, um modo de vida que combina intenção, imaginação e trabalho diário. Não se trata de promessa instantânea, nem de fórmula infalível. É uma prática que respeita suas particularidades e seu ritmo. Seja paciente, seja persistente, seja gentil consigo mesmo. Diga uma última vez, como confirmação serena: eu sou fonte de abundância. Quando estiver pronto para adormecer, deixe que as imagens do jardim se dissolvam na escuridão confortável, sabendo que seu subconsciente continuará a trabalhar com o material que você plantou. Permita que o corpo se entregue, enquanto a mente segue, calma, integrando as sementes de intenção. Eu me despeço agora com uma palavra de encorajamento. Volte a esta prática sempre que puder, sem pressão, com curiosidade e responsabilidade. Se esta mensagem tocou você e quiser continuar essa jornada comigo, salve este áudio, inscreva-se no canal e volte a ouvi-lo todas as noites. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar de plantar uma semente de mudança. Ao fazer isso, você cria um pequeno círculo de prática que pode amplificar a própria transformação. Durma bem, sabendo que você é jardineiro da sua mente. Eu sou fonte de abundância. Eu mereço prosperidade. Eu uso meus dons para servir. Boa noite.